Olá, aqui é Luiz Fernando do grupo Amigos Ajudam Amigos. Hoje a gente vai falar um assunto muito importante que a gente crê que é algo que vai ser muito forte, vai acontecer muito forte no Brasil, é a próxima onda, que é a onda da segurança eletrônica, tá? Você tem que ter, hoje em dia, tem que ter, abandonar não, né? Mas sair de um estabelecimento, ir para casa e não ficar tranquilo, não dormir tranquilo, sabendo que tem gente de olho, e vai ter gente de olho cada dia mais, infelizmente, é um perigo. Vamos lá, então eu sou o Luiz Fernando, do grupo Amigos Ajudam Amigos. Esse vídeo vai ficar gravado no nosso YouTube, então tranquilo ao final. Se você está assistindo pelo YouTube, por favor, clica aí no curtir, se inscreve no canal, nos ajude aí na divulgação. Hoje a gente está contando aqui com o grande especialista em segurança eletrônica, o Jadson. Se apresenta aí, Jadson. Boa noite a todos. A gente trabalha aproximadamente há 25 anos, né, com toda essa área de tecnologia e segurança eletrônica. E estamos aqui para contribuir um pouco, até mesmo nesse momento tão icônico da nossa história que a gente vem passando aí, né? Legal, legal. E o que você acha que vai... Assim, a gente sabe que a pandemia está aí para todo mundo. Muito comércio está Sim, sendo fechado, muita gente está sendo mandada embora e gente que não tem saída, né? justamente. O que você acha que vai rolar daqui para frente? Olha, Luiz, primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, né? Quais são realmente os objetivos da segurança eletrônica? A segurança eletrônica, ela tem, por alicerce, três alicerces bem importantes, que é investir, inibir, na verdade, a ação de criminosos, detectar e comunicar, tá? Então, se a gente for analisar por os dias de hoje, o que está acontecendo dentro dessa situação de pandemia? Nós estamos com os comércios fechados, ou alguns fechados e outros fechando mais cedo, né? Algumas pessoas, os sistemas de segurança, tanto privado quanto público, estão com contingências menores devido a até mesmo profissionais que estão infectados e afastados. Isso é natural. A gente tem um outro ponto bem importante que a gente tem que levar em conta, que quando os estabelecimentos eles estão sendo fechados mais cedo, as ruas elas ficam vazias, tá? E aí o que vem? Ainda para ajuda, ou querendo ou não, a gente precisa entender esse lado humano, mas dentro da nossa lei está sendo liberado aos criminosos de penas leves e querendo ou não, eles estão livres aí e também é um ponto importante que a gente precisa levar em consideração. Com isso, o que acontece? Esses caras, muitas vezes nas ruas, eles querendo ou não, eles levam um certa insegurança e aí os estabelecimentos eles acabam ficando vazios. E aí vem os arrombamentos, geram os assaltos, tá? A gente tem que tomar cuidado também, principalmente com a vinda e inda dos nossos colaboradores, querendo ou não, você tendo um sistema de segurança onde muitas vezes o teu colaborador ele acaba esperando na porta até alguém abrir, é sempre um que tem a chave, né? Então, você tendo a câmera, ela é importante, dá uma certa segurança para o teu colaborador, tá? E muitas vezes isso não é levado em conta, né? O que que me fez até aceitar o teu convite, tá? Alguns pontos bem importantes relacionados à tecnologia em si, né? Quando a gente fala de tecnologias de segurança eletrônica, você tem o CFTV, que é o circuito fechado de TV, que nada mais é do que aquela contratação que você faz das câmeras, onde você tem um acesso fechado através de celular, computador, né? Então, isso, muitas vezes, o estabelecimento ele contrata simplesmente para, como é que posso dizer assim, utilização do empresário, tá?
Você tem a central de monitoramento, que já é um outro serviço totalmente diferente. Que a central de monitoramento, o que mais é? O pessoal confunde muito vigilância com monitoramento. A central de monitoramento é ela que te proporciona a vigilância. É ela que vai estar lá 24 horas olhando aquelas câmeras. Tá? Então, a gente tem que entender a diferença. O que é monitoramento, o que é vigilância. Vigilância é você tem um profissional que ele está lá 24 horas olhando para antecipar os fatos. Não é verdade? Então, realmente, ele está antecipando os fatos. Aquele momento, ele liga para o 90, ele aciona a polícia, ou ele aciona o proprietário. Tá? Então, isso é diferente de monitoramento, onde você, no monitoramento, que é o do CFTV fechado, você simplesmente aconteceu no máximo que vai... se você tem um sistema de alarme adequado, ele vai te sinalizar. Mas até lá, o meliante, a pessoa, ele já acabou levando o que tinha que levar e gerou o dano que foi gerado, certo? Então, a gente também tem uma outra tecnologia que é o sistema de alarme. Hoje, o sistema de alarme, você tem ele Wi-Fi, você tem ele por fio e você tem ele hoje integrado nas câmeras, tá? Que esse é a tecnologia hoje que tem mais avançada. Hoje você com uma câmera, você consegue fazer a linha imaginária e já está, vamos dizer assim, monitorando através de sensores os alarmes, tá? Então ele consegue o alarme, ele consegue estar monitorando todo o ambiente justamente somente com a câmera. É uma tecnologia que já existe há algum tempo, mas poucos estabelecimentos utilizam, né? Não existe um local propriamente definido onde você deve ou não instalar um sistema de monitoramento, um sistema de câmera. O que você tem que entender é o seguinte: hoje, qualquer comércio, qualquer escritório, qualquer lugar onde você tem mais de uma pessoa, onde você tem um patrimônio teu, você precisa ter um sistema de segurança eletrônica para zelar, né? E importante também a gente entender que dentro dessas tecnologias, hoje os valores são muito agregados. Hoje você consegue compartilhar informações na nuvem, você consegue compartilhar informações com mais de um celular. Então, você não tem, eu instalei... Normalmente, o estabelecimento tem mais de um sócio. Então, você consegue ter 2, 3 celulares, né? Compartilhado, onde podem ter acesso às câmeras. Não é verdade? O que mais que a gente pode entender aqui para poder estar falando sobre nessa parte de tecnologia? Os sistemas de alarme também, hoje eles podem ser tanto com a parte sonora, onde você pode colocar sirenes, como também ele pode ser silencioso, onde somente no celular do proprietário ou do empresário que toca, que aí, consequentemente, ele pode acionar aí o 90, a polícia, e tá indo no local lá para averiguar o ocorrido, né? Então, isso também é uma outra tecnologia interessante, por quê? Porque não gera para os vizinhos incômodo, né? Tem muitos locais onde toca o alarme, e aí, 2, 3 horas da manhã, e o vizinho... Então, existe esse tipo de tecnologia também que você pode agregar no teu comércio, não é verdade? Então, isso é bem interessante também, e hoje são tecnologias que já são baratas, né? Um ponto que eu quero falar, que isso daí chama muito atenção nesse momento, é o seguinte: com esse momento de pandemia, Luiz, a contingência de profissionais não foi só na área de segurança. Eu que trabalho também com tecnologia, os provedores de serviços também reduziram muito a sua mão de obra. Então, o que eu sugiro? Primeiro de tudo, é a gente testar a sua internet. A tua internet, do teu local, do teu estabelecimento, tem que estar redonda. Não adianta você ter um equipamento de ponta. Eu fui lá, falei com o Jades, coloquei a câmera, tá tudo... Cara, se a tua internet não estiver funcionando, você tem uma Ferrari para andar na Avenida Paulista.
Ela não vai andar, ela vai só roncar e você não vai sentir realmente o carro funcionando, né? Então, é importante você testar a internet, o serviço que o provedor de internet está te passando, te fornecendo. Outro ponto importante, averiguar a tua elétrica, tá? Normalmente, o que acontece? As pessoas, quando elas contratam sistemas de câmeras, seja câmera, quando eu falo câmera, é câmera, alarme, eles não se atentam se esse sistema de elétrica ele está sendo, como é que eu posso dizer, agregado a um UPS, né? Que na verdade é um no-break. Ele precisa ter, no mínimo, 30 minutos de autonomia. Não confunda. Tem gente que às vezes liga para nós pedindo, eu quero um no-break de 1 hora. Não, o no-break ele não foi desenvolvido para isso. O no-break ele foi desenvolvido para quê? Para que você tenha um tempo hábil para tomar ação corretiva imediata. Ele não é para você ter 1 hora, é 30 minutos, é o suficiente. Tanto que qualquer orçamento que você faz desse equipamento, o preço dobra quando você pede autonomia de 60 minutos. E qual que é a função dele? Primeiro de tudo, se você tem um no-break, aconteceu qualquer problema na rede elétrica, a tua rede ainda está funcionando, a tua rede de segurança eletrônica, você vai conseguir acessar a internet, você vai conseguir acessar as suas câmeras. Agora, você não tem um no-break, poxa, aí depois você vai ligar lá para a empresa que você contratou reclamando, e muitas vezes você não se atentou a isso. Você Tá? sabe Então, tem que, que ter... rapidinho, só para complementar, Não, claro, pode. faz 3 meses que roubaram minha casa lá no interior. Tinha sistema de alarme, só que não tinha no break. O pessoal foi lá, cortou o fio, levaram tudo. Tudo de É, casa. isso é o que mais acontece. E outra, hein? O no-break, ele tem a bateria interna, que é ela que te garante autonomia de 30 minutos. A SMS, que é um dos principais fabricantes de no-break no Brasil, eles falam para nós que a vida útil de uma bateria para garantir a autonomia de fabricante é de 6 meses. Aí eu te pergunto, quem é que faz revisão da bateria do no-break em menos de 6 meses ou durante esse período? Quase ninguém. O O no-break meu é um equipamento que tem anos aqui, nem sabia disso. Não, então, aí o que acontece? O no-break, ele acaba atuando, sabe como o quê? O estabilizador. Ele não é mais, ele não segura mais. Ele estabiliza a tua rede, porque o no-break, a maioria deles, eles também estabiliza a rede. E aí é nisso que as pessoas confundem muito. E você precisa. Então, vamos lá. Só recapitulando. Você precisa olhar o teu sinal de internet, testar ele, de preferência, constantemente, e principalmente a parte de rede elétrica, para ver se não tem oscilação e se o teu no-break ele funciona. Faça testes. Vá lá, às vezes, tira ele da tomada, cronometra, entendeu? Verifica se realmente ele está funcionando e está segurando o tempo que foi garantia de fábrica, né? Outro ponto muito importante é averiguar o funcionamento e principalmente o foco das câmeras. Tá? Esse é um outro ponto bem importante. Por quê? As câmeras, se você não tem um contrato de manutenção, se você não tem um contrato onde o profissional vai lá uma vez por mês, averiguar as câmeras, testar, verificar se o teu DVR ele está gravando corretamente. Eu já tive casos aqui onde o cliente, quando ele precisou da imagem, ou o tempo dele de gravação era menor do que o tempo da ocorrência, ou seja, ele precisava de um armazenamento maior, mas na época ele contratou algo que ele achou interessante e dentro das condições dele, então ele acabou sofrendo por isso. Ou como ele não tinha contrato, que é uma outra situação, ele não se atentou e não gravou. Então, existem essas situações e é importante sempre estar verificando câmera por câmera, o foco. O foco ele é importante porque você consegue realmente enxergar a pessoa, enxergar a cor, o veículo, a placa. Então, a câmera é natural, ela sofre as interferências
a poeira, o calor, ele faz muitas vezes a câmera ela umedecer, então ela precisa, aí ela ficou úmida, bate a poeira, aquela poeira gruda, precisa limpar, né? Às vezes, por algum motivo, oxida. A gente mora numa cidade litorânea. Querendo ou não, a oxidação ela é natural. Isso não adianta a gente querer esquecer essa realidade. Eu trabalhei muitos anos em outras cidades e, assim, é constatado. Cidades litorâneas têm uma criticidade muito grande, principalmente com essa parte de tecnologia. A variação é muito grande. Por quê? Porque a oxidação, tanto dos cabos, como das placas, os circuitos impressos e assim vai. Todos esses equipamentos que a gente está falando, eles têm tudo isso. Tem cabo, tem placa de circuito impresso. Então, são produtos eletrônicos que eles sofrem esse tipo de variação, né? Então, basicamente, eles vão apresentar problemas e você precisa estar em constante manutenção, né? E outro ponto importante que muitos, mas muitos empresários desconsideram é realmente a manutenção, tá? Eu sempre falo o seguinte, como a gente tem, eu acabei citando aí 3 tecnologias, a maioria dos estabelecimentos tem alarme e tem o circuito fechado. Procura sempre fazer com uma única empresa. Por quê? Você tem um único contato, você tem uma empresa que ela pode te oferecer benefícios que, de repente, se você tendo um contrato com cada um, você não vai ter, que aí é o pacote de benefícios, que são os combos, tá? E eu sempre aconselho a todos os comerciantes, além do sistema de CFTV interno e da central de alarme, você ter, sim, com alguma empresa, que possivelmente pode ser também a mesma, a vigilância. Nem que seja na frente, ter uma câmera somente na porta, que é aquilo que eu falei, para levar segurança para o teu cliente, para o teu colaborador, tá? E alguns clientes que eu tenho em São Paulo, eles disponibilizam essas câmeras para os colaboradores. Quando ele está descendo do ônibus ou ele está chegando da moto, ele para olhar a câmera ao redor, para ver se não tem nenhuma situação esquisita. Olha que bacana. E essa ideia surgiu de um cliente nosso de São Paulo. Ele falou, eu vou oferecer isso para os meus colaboradores. Por quê? Muitas vezes eles saíam de madrugada, né? Então, para eles saírem por 4, 5 horas da manhã, vamos ver como é que está a rua, como é que está tudo tranquilo, então vamos sair, né? Então, é importante isso. Ô Jadson, boa noite. Posso fazer uma pergunta? Boa noite, claro. Quem fala? Oi, Jadson, é a Roberta, tudo bom? Ô, Roberta, tudo bem? Deixa eu pôr aqui. Tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite. O Jadson já me conhece, já foi lá no Jardim Santista, já conversou bastante. Ô Jadson, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou uma coisa muito importante e que, na verdade, eu não sei. Eu tenho câmeras lá, você viu? Certo. Eu tenho todo um sistema lá, mas você falou do negócio do no break. Eu achei super pertinente o que você falou. E eu queria saber se o no break que eu tenho no meu sistema de caixa do computador, eu consigo usar o mesmo no break para as câmeras, ou não? Então, muitas vezes as pessoas, Roberto, boa pergunta, elas gostam de estar utilizando o mesmo equipamento para o sistema de câmera e tudo concentrar num lugar só. Eu não aconselho. Por quê? Porque quem tem um, muitas vezes, não tem nenhum, tá? E o que eu falo? São sistemas e funcionalidades diferentes. Tá? O teu sistema de câmera, eu aconselho sempre as pessoas, quando faz instalação, não deixar à vista. Ou seja, não deixar próximo de caixa, não deixar em lugares onde fica fácil para uma situação a pessoa ir lá e cortar os fios e levar a máquina. Entendeu? Então, tem que ficar em lugares distintos. Então, por esse motivo, eu sempre aconselho ter equipamentos distintos. E mesmo assim, vai sair mais barato, porque aí a capacidade de potência são menores, né? Então, de repente, você teria um no-break com capacidade maior, mas aí você divide e você acaba tendo 2 e ainda acaba sendo mais barato. Ah, legal. Agora entendi. Até porque você falou o negócio de ficar longe, realmente. A parte da minha câmera, tudo está bem longe do caixa,
tá lá no meu escritório fechado, realmente. Aí tem que ter um no-break lá, né? Uhum. Obrigada, agora já ficou bem claro para mim. Valeu. Não, bacana. Obrigado você. Eu imagino que se vierem e cortarem os cabos, né? E o no-break estiver segurando um computador, caso o computador esteja ligado, a bateria deve ir bem rápido, bem mais rápido, né? Do que ele Bem tá mais rápido. segurando só Você um sabe, DVR. você sabe que eu fiz um projeto para um cliente em São Paulo, onde a gente colocou até uma isca. Na verdade, no caixa, propositalmente, ele deixou uma máquina como sendo suposta para a parte de rede de fios, mas na verdade não tinha nada, ele só pediu para a gente jogar os fios para o forro e o sistema real dele de câmera ficava num outro local, num depósito, totalmente escondido. Nem no escritório dele ficava. Então, Sensacional. isso são táticas, e isso foi ideia dele, não foi minha. Eu acabei levando isso como aprendizado e você vê, depois eu fiz um prédio e nesse prédio a gente acabou colocando na portaria também um falso servidor de imagem. Para quê? De repente, numa situação, lá vai levar aquela máquina, ele está achando que está levando, mas na verdade a gente passou uma fibra ótica pelo poço do elevador e, na verdade, o equipamento que gravava ficava lá na sala de máquinas. Que nem Caraca. funcionários sabia. Nem funcionários do prédio sabiam onde ficava. Então, Assim que assim, é bom, né? você tem que, você como empresário, você tem que entender o seguinte: o teu maior patrimônio está ali, os colaboradores, o teu empreendimento, está tudo ali. Então, se você não e os teus clientes, principalmente também, né? Os seus clientes. Então, se você não zelar por eles, se você não oferecer para eles segurança, conforto, onde ele possa falar assim, não, eu estou indo em tal lugar lá que lá tem câmera, eu consigo enxergar como é que está o ambiente, tanto externo quanto interno. É isso que vai fazer a diferença, né? E outra, a segurança eletrônica para esse mundo que está sendo a transformação digital, ele vai ser essencial. Você vai ter que digitalizar tudo. Como eu falei, uma das tecnologias hoje que está agregando, existem câmeras onde você já faz linhas imaginárias e ela substitui o alarme, né? Então, com isso, o que acontece? Esse alarme ele pode ser silencioso, onde toca só no celular do empresário, do dono do estabelecimento, ou de algum colaborador estratégico que ele tenha, e não incomoda a vizinhança. Aquele alarme que fica lá disparando 4, 5 horas da manhã, entendeu? E, por outro lado, acaba sendo até estratégico, porque se você aciona a polícia, muitas vezes ela pode chegar no momento que está acontecendo e não está alertando os meliantes lá, os indivíduos que estão fazendo delito lá, né? Sensacional, perfeito. Eu acho que silencioso é até mais garantido, né? Porque a partir do momento que começou a fazer barulho, a pessoa já vai no barulho e mete o alicate lá normalmente, né? Eu, Justamente. eu sei porque lá em casa fizeram isso, lógico, não tinha no break e ainda levaram toda a fiação de casa. Toda a fiação de cobre levaram. Falei, putz, grila, investiu uma grana para colocar tudo de novo, bastaria ter um no-break ali para segurar, né? E você comentou também de ter um prestador só, que eu acho também Justamente. importante porque, cara, um vai falar que é a rede, o outro vai falar que é a internet, o outro vai falar que é a elétrica, o outro vai falar que é a câmera, o outro vai falar que é o DVR. Putz, Isso, grila, que eu já tive de problema disso também. isso é natural, porque a gente tem essa cultura de cada um defender o seu peixe. Eu sempre falo o seguinte para os meus colaboradores: vamos fazer de uma forma onde o cliente seja sempre bem atendido. Acontece muito dos provedores de serviços, eu falo isso com propriedade, tanto da CPFL como até mesmo da NET, que o que acontece? Quando eles vão realizar os serviços, eles simplesmente deixam o equipamento deles lá e acham que o cliente tem que fazer o restante. E muitas vezes não, tá? Muitas vezes eles são obrigados a chegar até a sua TV, até o seu aparelho, tá?
Eu não vou lançar esse cabo daqui a... Não, ele tem que lançar, porque o serviço contratado é deixar funcionando a internet, né? E aí, o que acontece? O roteador dele não está funcionando, ele fala que é o equipamento que você contratou. Então, o que eu sempre aconselho, tá? Um ponto importante, concentrar sempre com uma única empresa todos esses serviços. Vai chamar a NET, ou vai chamar, seja Claro, seja qualquer uma das operadoras, tenta agendar com o teu prestador de serviço, para que os dois técnicos estejam no momento. Porque, querendo ou não, você, o dono do estabelecimento, não é o teu métier, não é o teu negócio. Então, o que o profissional da NET vai falar e o que o profissional do prestador de serviço de segurança vai falar, você vai ficar no meio de um jogo de cintura lá que você não sabe o que fazer. Eu tiro por mim. Eu não gosto de carro, não gosto de dirigir, eu dirijo por necessidade. Eu não sei nada de carro, cara, eu só sei colocar água no radiador e rodar, e gasolina, só. Então, se alguém fala alguma coisa, o teu carro, eu tenho que procurar quem? Um especialista, um mecânico, porque eu não conheço. Isso é uma fragilidade que eu tenho nesse aspecto, entendeu? Então, assim, você não é o especialista e nem tem que ser. Então, a gente tem que usar as ferramentas e muitas vezes essa ferramenta é gratuita, porque se ele é o teu prestador de serviço, ele tem a obrigação de te passar essa informação e de te ajudar nesse sentido, tá? De orientar a concessionária a estar fazendo essa prestação de serviço corretamente, tá? Eu falo corretamente porque a gente vê muitas situações onde eu acho até, vamos dizer assim, injusto os clientes terem que pagar uma empresa para lançar um cabo, sendo que era obrigação da concessionária. Não, legal. E também uma outra coisa que eu vejo, e acontece muito, pelo menos quando a gente vê na TV, principalmente, foram gravadas cenas de não sei o que lá, aí você vai ver a cena, não dá pra ver nada. Tudo pixelado, né? A cara do cara. Isso. Tudo quadradinhos, assim. Eu falei, putz, que adianta ter um sistema desse e não dá pra enxergar nada no coisa, justamente. né? É o que eu falo. Por isso que a manutenção, ela é importante, a manutenção preventiva. Porque qual é a função principal da manutenção preventiva? Essa empresa ela ir constantemente lá realizar esses testes para ver se o no-break está funcionando, se o DVR está gravando, tá? Se você tem, por exemplo, uma comunicação com a nuvem, onde você tem um backup na nuvem, se está funcionando também. E se as câmeras elas estão com essa qualidade desde o início da contratação. Porque é natural, como eu falei, ela sofre interferências e são muitas delas. É elétrica, é do tempo, poeira. Então, ela desfoca, é natural uma câmera desfocar. Uma trepidação mínima que der, ela já perdeu o foco. E aí é o que você falou, você não consegue enxergar o rosto ou a placa de um carro, dependendo da situação. Nossa senhora, então aqui, eu moro aqui na Avenida da Praia, às vezes passo o caminhão aqui, dá aquela trepidação, ferrou então, porque... Eu falo que não existe mágica. Você tem câmeras de R$60, você tem câmera de 4, 5, eu tenho câmera que eu vendo para a área portuária de mais de R$30 mil. Qual que é a diferença de uma para outra? Nossa senhora! É uma câmera então, de cinema que você vende para pensar. Dentro da Receita Federal, na área portuária, eles têm câmeras de alta precisão. De alta precisão. Quando o cidadão lá está lá com o joystick, lá, que ele tem que fazer um close dentro do navio, muitas vezes, quando ele dá aquele zoom, ele não pode perder nada de qualidade. Então, por isso que uma câmera custa esse valor. E muitas vezes a pessoa que comprar uma câmera de R$60, R$80, R$90, sem entender o porquê dessa diferença de preço. E está aí. A diferença de preço é a qualidade, a vida útil dessa câmera, tá? E muitas vezes ela não é compatível com algumas tecnologias que tem no mercado. Por exemplo, às vezes você quer gravar ela num DVR um pouquinho melhor ou no NVR, que você possa jogar na nuvem, você não vai conseguir, entendeu? Por quê? Porque é um produto de uma qualidade bem inferior. Caraca, então
hoje em dia, na época que eu trabalhava mais com tecnologia, era impossível jogar para a nuvem por causa do tamanho dos arquivos, por causa dos... Na época a internet não era tão boa, era Não, hoje discada, né? não. Hoje eles fazem empacotamento, né? Então, assim, ele vai como se fosse um arquivo zipado, e no momento que você precisa, você dezipa ele e pode usufruir das imagens. Não, muito bom, cara. E eu fico imaginando assim, eu vejo muito, tá, nesse mercado, a pessoa fala assim, não, eu preciso de câmeras. Beleza. Vai na Calunga ou vai no Santa Efigênia, compra lá um kit, 8 câmeras. Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e fala, pô, sensacional, tô protegido. O que você acha? É o que a gente mais encontra, Luiz, é o que a gente mais encontra, e só que aí esse cara não se atentou quanto tempo de gravação tem, tá? Muitas vezes ele comprou HD mais barata lá e a memória dela, de armazenamento, a capacidade de armazenamento dela é bem pequeno. O DVR ele tem um processamento bem lento, então a memória ele acaba tendo uma certa lentidão e com isso ele não consegue gravar as imagens com qualidade, tá? As câmeras, elas não têm isolamento, é aquilo que eu também mencionei, a gente mora numa cidade litorânea. Então, se você compra uma câmera de baixa qualidade, a capacidade dela aguentar é bem menor, é bem menor. Então, a vida útil desse equipamento ele é bem inferior ao de um equipamento de maior qualidade. Existe hoje no mercado já algumas situações comerciais, como comodato, que é bem interessante também, que os donos de restaurantes e principalmente até escritórios, contabilidades, consultórios, tudo pode usar. Por quê? Qual que é a vantagem do comodato? O comodato é o seguinte, você faz e você simplesmente você paga uma mensalidade. A atualização da tecnologia é obrigação do prestador de serviço, do teu fornecedor de serviço. A diferença é, se você compra esses equipamentos, amanhã quem troca é você. Quem faz manutenção é você. E aí você paga taxa de visita e você paga a hora técnica do profissional. E se ele não conseguir resolver, ele vai ter que voltar, você vai ter que comprar o equipamento e vai ter que pagar novamente. Isso eu estou falando num processo normal de qualidade. Tá? Eu acho que a gente está no momento até mesmo de repensar algumas atitudes nossas em relação à contratação de produto e serviço, né? Aquela coisa do bom e barato não existe, tá? Ou você tem um produto de qualidade ou você tem um produto barato. Cara, não existe meio termo. Eu trabalho com um fabricante que ele tem mais de 200 laboratórios no mundo, onde ele desenvolve mais de 2.000 produtos ano, tudo patenteado. Você acha que esse cara trabalha, é preocupado com qualidade ou não é? Entendeu? Nossa Então, senhora. assim, os laboratórios Bell Labs, né? Um dos maiores laboratórios do mundo. Então, assim, todo ano, 2.000 patentes eles estão jogando no mercado. E eles estão preocupados com o quê? Desenvolver tecnologia. Aí, quando o produto vem para o mercado, ele não vai fazer o preço de um cara que simplesmente foi lá e fez de qualquer jeito. Ele garante aquilo, né? Tanto que eles dão algumas situações de alguns equipamentos, eles dão até garantia vitalícia. Então, é isso que a gente tem que buscar. Volto a falar, o teu patrimônio está ali. Então, você não pode ignorar um serviço, principalmente de segurança eletrônica, como sendo um custo para você. Pois ele é um investimento, ainda mais num momento como esse, onde quando te quebra um vidro, teu restaurante está fechado, te quebra um vidro. Mesmo que não tenha televisão, mas só o fato dele quebrar o vidro, tá? Ele já te gerou um prejuízo. Você vai acordar de madrugada, vai ter que acionar, seja lá quem for, seguro, amigo, vai ter que colocar uma tábua de madeira, porque você não vai deixar teu restaurante. Então já te gerou um transtorno. Isso quando ele não te leva uma televisão, não te leva a máquina, né? E quando não sai quebrando, muitas vezes quando ele não acha nada, ele sai quebrando o teu estabelecimento. Então, a gente tem que pensar o que é caro.
primeira coisa de tudo, o que é caro para você? A gente tem que avaliar isso, né? Então, a segurança, essa palavra, a gente tem que carregar para sempre. Seja para nós, para os nossos colaboradores e para os nossos clientes. E todos os Nossa, nossos stakeholders, né? é verdade. Lá no Canal 3, né, teve aquele restaurante japonês que invadiram lá e levaram uma TV gigantesca, Pecado. Justamente pecado. Está recém-inaugurado, entendeu? Tudo novo, recém-inaugurada. E o entendeu? pior é o E isso vidro. O vidro provavelmente foi mais caro que a TV. justamente, e não é. Acontece isso constantemente. Esse é o que a gente conseguiu ter as imagens, fora outros. Você entendeu? E aí a pessoa, aí ela se dá conta que ela precisava de um sistema de segurança eletrônica melhor, né? Também o contrato de manutenção acomodado. Opa, que legal. Eu acho que, cara, tudo, tudo você conseguiu passar bastante coisa. Vou começar a abrir aqui para perguntas, tá? Que já tá dando os 50 minutinhos. Mas, Ótimo. pô, caraca, sensacional. Muita informação importante, né? Pô, quem é dono de restaurante. O meu restaurante que eu tinha lá no interior, né? É, Já roubaram 3 vezes. Uma vez levaram o computador, na outra vez levaram, acho que foi alguma outra coisa. Eu sei que a gente colocou um monte de trancas, né? Pelo restaurante inteiro. O cara pulou e levou o gás. é Ou absurdo, seja, né? isso numa época que não tinha pandemia. A economia estava andando. Hoje, nossa senhora. Não, tem uma observação, né, Luiz? Existe um estudo feito pela XP Investimentos, onde esse final teoricamente, a gente espera que seja o final de pandemia e o início do ano que vem, 40 milhões de desempregados no Brasil. É muita gente, tá? Isso é uma previsão, e uma previsão assim que assusta, viu? Assusta. Isso é. E o pessoal, Érica, Helena, Maurício, Roberta, Ronald, Verônica, vamos aproveitar agora que tá o nosso especialista aí e aproveita para tirar dúvida. Pode abrir, o áudio tá liberado. Bom, já que ninguém se habilita, eu vou perguntar de novo. Opa, fica à vontade aí, Roberto. Eu vi você falando sobre a manutenção, tal, que é super importante. Só que vou dar o meu exemplo, tá? Eu tenho lá um sistema todo colocado, eu tenho 20 câmeras, se eu não me engano, eu tenho um alarme de sensor, consigo ver no meu celular tudo que você falou. Porém, eu não tenho a manutenção. E aí, o que acontece? Quem instalou para mim foi uma pessoa da minha família que tem uma empresa de segurança numa outra cidade. Ele instalou para Sim. mim, tudo perfeito, maravilhoso. Só que eu não tenho manutenção aqui. Por que eu não tenho? Porque eu não conheço ninguém que faça manutenção e eu fiquei com medo de chamar qualquer empresa. Aí choveu aquele monte de gente da Varisuri lá, Verisuri, não sei como fala. Verisuri. Verisuri, lá no meu estabelecimento, querendo me vender serviço, querendo me vender até a mãe. E aí eu fiquei meio assim, falei, eu não sei o que fazer, né? Falei com a pessoa da falei com a instalou, tá? E aí ele também não conhece ninguém aqui em Santos, ele também não pode ficar indo e vindo toda vez aqui. E aí eu deixei, sabe quando você fala, tá bom, depois eu vi isso e chegamos hoje aqui. E aí você me lembrou desse detalhe super importante, porque olha só, isso deve ser muito normal. Eu não sei o sistema. Não sei, ele está funcionando, eu vejo aqui nas câmeras, mas se der um pau lá, eu não sei o que fazer. Eu não sei ver se está gravando, eu não sei voltar a imagem, porque eles vão passar, você vai querer ver onde dá uma merda. Então, a minha pergunta é, como a gente diferenciar e qual é o preço
não sei se é justo, não sei se a palavra é justa falar, mas quanto seria um serviço para fazer, mais ou menos, tá? Assim, qual é o padrão, não sei se existe, para fazer uma manutenção mensal, para ver se está tudo funcionando, ensinar a mexer no sistema, sei lá, ou eu, sei lá, preciso fazer uma pergunta para alguém, não ter que incomodar lá o cara da minha família que já veio aqui, já instalou, já vendeu, já está tudo redondo, mas a manutenção em si, ele não me dá, entendeu? Então, Entendi. isso deve ser um problema para muita gente aqui que tem sistema de câmera e alarme, né? Uhum. É uma pergunta até bacana, Roberto, e pertinente, porque o que acontece? Muitas vezes, as pessoas contratam as empresas, prestadoras de serviço que vai fazer a instalação, e na grande maioria, elas não criam um protocolo de ensinar o cliente a utilizar, né? Então, assim, eles entregam todo o circuito funcionando e simplesmente te dão a senha e fala, te vira, né? TVN, né? Que eu sempre aprendi isso aí, TVN, te vira negão. E não é assim. Na verdade, eles têm que ensinar, têm que mostrar, olha, se caso você precisar capturar as imagens estão aqui, armazenamento está aqui, a senha é essa, se der algum tipo de problema. Então, tem que ter todo um checklist de utilização. A manutenção, ela é importante por tudo isso que eu comentei e também justamente para estar auxiliando você nesse manuseio, né? Como é que está a sua HD? A sua HD está gravando naquele período de 7 dias, 10 dias, um mês, aí vai escolha de cada cliente. Mas o cliente tem que saber quantos dias realmente aquela HD está gravando. Até isso, muitos clientes nem sabem. Eu não sabia que minha HD só gravava um dia, 24 horas. 24 horas não dá nada. Eu não sei entendeu? quanto é a minha, sinceramente, Tá? não faço ideia. Então são situações assim, e a manutenção ela é importante por isso, porque quando o técnico vai, ele sempre repassa tudo isso para vocês, né? Verifica se teu celular realmente está funcionando, porque às vezes você também desconfigura, por algum motivo você troca de celular, e assim, são vários fatores. E você tem essa vantagem. Você pode acionar ele, você pode ligar, você tem um ponto de comunicação com alguma pessoa especializada, né? Então, a manutenção ela é importante por isso, Roberto. Legal. Obrigada por me explicar. Não, que isso. Fica à vontade. Eu posso falar de um caso de um cliente meu na época de informática, aqui de Santos, um restaurante, né? Sempre restaurante. E precisou, acho que, refazer a ROM da DVR lá, a memória principal lá da DVR. Nossa senhora, mas ficou muito caro. E ele precisou mandar o disco para recuperar, porque roubaram ele, e o disco que deveria estar gravando deu pau. Falei, putz, tudo seria tão mais fácil resolvido já com uma manutenção já pré-agendada, uma manutenção. Porque, assim, teoricamente, tá gravando, tá mostrando as câmeras. Na hora que foi puxar, o disco lá não tava ok. Aí foi mandar recuperar o disco lá, acho que 5, 6 mil reais para recuperar o disco. É um serviço de recuperação de dados de disco, é muito caro. Não é um serviço barato, não. É muito caro e nem sempre tem o êxito que o cliente espera, porque ele pode recuperar parte daquilo que realmente nem interessava para ele. Tem esse outro ponto. Recuperou então ele vai um mês atrás, não adianta nada. Não adianta nada, justamente isso. Não, mas que legal, cara. Érica, Helena, Roberta, Ronald, Verônica. Vamos lá, quer aproveitar mais alguma dúvida? Temos mais 4 minutos de live. Da minha parte, quero agradecer o Jadson, aí a disponibilidade dele, sua, porque eu estou, a princípio, numa fase aí de avaliar e definir uma solução. Eu sei que eu posso contar aí com o Jadson. Tem profissionais, Verisuri aí nos procurando demais, né? Eu preciso envolver a minha esposa para a gente ver o que faz, porque é ela quem fica no dia a dia
e a questão não é nem só à noite, é a questão de durante o dia, né? O Jadson falou em questão de patrimônio, os nossos clientes, o material físico que a gente tem, mas muitas vezes também o nosso patrimônio lá é a nossa própria família, né? É a nossa própria família. E aí a gente está avaliando, iniciando aí para definir uma solução, o que a gente coloca, se precisa de uma solução mais robusta ou inicialmente uma simples, mas eu agradeço a disponibilidade e parabéns aí para vocês, viu? Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado mesmo. E assim, o que eu recomendo sempre, o pessoal é igual, vão aparecer Verisure, com certeza vai cair do teto Verisure se você falar a palavra 2 vezes seguidas. Com certeza. Para você ter uma ideia, lá no meu estabelecimento já foram 10 caras da Verisure. 10 caras? Quase que eu precisei colocar uma placa. Não atendo mais Verisure. E a tecnologia, assim, não é a mesma. Não, e assim, eu não sei se alguém tem, não quero falar mal do produto, que eu nem conheço, mas assim, só de tanta gente lá já não me passa. Parece que o negócio do cara é comissionado. Se ele vai lá, ele vende. Mas não me passa nenhuma segurança de 10 pessoas irem lá. É demais para mim. Tem meio assim. Então, assim, existe a possibilidade também, Ronald, de você comprar e colocar. Ponto. Só que eu falo por mim. Hoje eu trabalho com vendas. Eu não quero mais saber de tecnologia. Eu quero jogar e falar assim, Jadson, cara, é bom que esteja funcionando, que na hora que eu precisar, eu só vou te ligar e falar assim, cara, recupera, eu quero saber de segunda-feira às 19 horas, aconteceu isso. Quero pronto. Se não tiver, eu vou lá na ATT, lá, bater no Jadson, se não tiver lá. É isso mesmo. E é importante dar um ponto aí importante, que é o seguinte, Luiz. A gente precisa também comparar o que está sendo oferecido, tá? Laranja com laranja, banana com banana. Então, a tecnologia que essa empresa, a Verisure, ela oferece é diferente de monitoramento, tá? Ela tem mais uma conceituação de alarme mesmo do que de monitoramento e CFTV, tá? Então é bem diferente. Não, legal. E então, pessoal, acho que é isso, né? Já está dando 1 hora. Eu queria agradecer. Espero ter contribuído. Também, Luiz. Nada, foi super legal. Jadson, depois a gente fala então sobre essas minhas dúvidas aí e sobre manutenção lá, de repente, então. Legal. Muito obrigado. Vai ser bem importante para a gente lá. E Luiz, obrigado aí pela força também. Tamo junto. Você sabe que Luiz conta comigo porque precisar aí. Nossa Senhora, eu que agradeço tudo que você está fazendo lá. Não vejo a hora de sair logo essa pandemia e eu poder levar meus cães lá para brincar. Minha esposa, então, já falou, olha, a primeira coisa que a gente vai é o primeiro lugar que a gente vai. Eu já falei aqui também. Opa, que legal. Eu vou levar o meu pequenininho aqui. Não é? Pô, que legal. Muito legal. E as câmeras têm que estar funcionando 100%. Que eu quero ver meus cães lá, hein, brincando lá, se eu não estiver lá. Isso aí. Legal, gente. Muito obrigado. Tchau. Obrigado, Roberto. Muito obrigado. Tchau, obrigada. Boa noite para vocês. Tchau. Obrigado. Tchau. Eu vou me despedir agora. E aí, Jadson, você só se despede aí que tudo certo, graças a Deus, foi muito legal. Eu espero ter contribuído aí, ter ajudado a esclarecer bastante dúvidas. E aquilo que vocês precisarem aí, pode contar com a gente. Que legal, cara. E então, pessoal, muito obrigado aí para quem participou, para quem está vendo no YouTube, para quem está vendo no Facebook agora, para quem está vendo em qualquer lugar. Conta sempre com a gente, conta com o Jadson, a ATT Santos. Eu vou deixar embaixo aqui desse link, desse vídeo, um link com o contato de todo mundo, é meu, do Jadson, para que você tem dúvida, aproveita. Vamos tirar. E, bom,
Sou Luiz Fernando, do grupo Amigos Ajudam Amigos. Valeu. Jadson, se despede aí da galera. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Valeu, obrigado. Valeu, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Da casa dele?